Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, este episódio 166, seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, iTunes, Deezer, ou da sua camiseta escrita Watch, não interessa qual número você tenha escolhido, eu espero que tenha sido 90. Eu sou o Danilo Batista, seu host para mais um episódio, mais uma semana em que vamos fazer um pré-jogo. Dessa vez é para falar de Steelers e Texans, nosso segundo jogo no Heinz Field, e vai ser nesse domingo às 2 da tarde. Dessa vez voltamos a ter transmissão da ESPN Brasil, tá? Então já fica mais fácil para você assistir. Neste episódio eu só preciso dar alguns recados rápidos, tá? Recados com relação aos Steelers. O nosso guard David De Castro voltou a treinar, porém ainda está em observação para ver o estado físico, o estado técnico em que ele se encontra. Caso ele não possa jogar, voltamos a ter Kevin Dotson como guard, o que não está necessariamente nesse momento uma preocupação, já que ele se portou bem contra o Denver Broncos na nossa partida da semana 2. Em compensação, Juju Smith-Schuster já está no segundo dia seguido sem treino, isso é levemente preocupante. Ainda não acho que ele vai ficar de fora do jogo, mas precisamos ficar de olho aberto, porque 2 dias seguidos, um dia normalmente você dá até algum descanso. O Cam Hayward, o Marquise Pouncey costumam ter esse descanso na quarta-feira, mas 2 dias seguidos começa a levantar algumas sobrancelhas. Então é bom continuar de olho, principalmente se você tem Juju Smith-Schuster no Fantasy, né? Esse é um jogo que está marcado, claro, por ser mais um Watt Bowl, mais um duelo da família Watt, uma vez que TJ e Derek fazem parte dos Steelers, o JJ faz parte do Houston Texans. Inclusive, em sua coletiva, J.J. Watt destacou o desempenho da família Watt no último domingo, com um safety conseguido pelo Derek, mais os sacks e QB hits do TJ. Ele também teve um bom desempenho. A esposa dele, Kealia Ohai, ou Kealia Watt, como ela agora prefere chamar, marcou 2 gols pelo Chicago Red Stars na Liga Feminina de Futebol. Ela, inclusive, é companheira de time de Danny Rhodes, namorada de TJ Watt. Então, a família Watt está completamente interligada nesse mundo dos esportes. Tem uma matéria no Steelers.com entrevistando todos eles que não são jogadores, os pais, as esposas, a namorada de TJ. Então, vale a pena conferir e deixar o link no post para isso. Ele destaca o desempenho e, é claro, que é sempre uma expectativa. Foi muito bem-humorado quando lembraram que no último jogo entre Texans e Chargers, Derek era um membro ainda do Los Angeles Chargers, ele deu uma entrada meio pesada assim, no J.J. Watt. Ele disse: não importa o quão pesada foi a entrada, porque eu saí com a vitória. Agora são 2 contra 1, a família prefere, a família tá com muita preferência. Ele reclama que tá tendo pouca oportunidade, principalmente com a pandemia, né, de ver o sobrinho, o Logan. Ele tá perdendo na corrida para melhor tio, porque TJ e Derek agora moram ambos em Pittsburgh, estão muito mais perto, convivem muito mais. Essa corrida ele tá perdido. Então, é difícil competir com um tio bonito, o tio Trent Jordan. Mas é isso, Steelers e Texans se enfrentam no domingo, 2 da tarde, transmissão da ESPN Brasil. Antes da gente entrar para a sequência do podcast, lembrar vocês sempre de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, @BlackYellowBR, e também seguir o canal de notícias dos Steelers lá no Telegram, @BlackYellowBR, também t.me/BlackYellowBR. Tem um micro podcast extra por lá, que sai regularmente, quase todo dia. O Ricardo, o Caio, o Zé, o Germano, os meninos ficam emitindo as opiniões deles por lá também, não só aqui no nosso podcast. Então é mais conteúdo sobre Steelers, eu recomendo fortemente que você siga, tá? Recomenda esse podcast para seus amigos, segue no Spotify e deixa suas 5 estrelas, recadinhos no iTunes, dependendo aí da sua plataforma. Isso ajuda a gente a chegar para mais gente, para subir mais ainda nos rankings. A gente tem se posicionado bem nos rankings, frequência de top 10 entre podcasts de futebol americano. Muito obrigado a você que nos
nos proporciona essa emoção, mas continuem compartilhando e vamos chegando para mais pessoas. Na sequência desse episódio, vocês vão ouvir a minha entrevista com o Thales Soares, que é lá do Texanos Brasil. Eles têm um podcast sobre o Houston Texans aqui no Fambonanet. Você pode seguir eles também para a cobertura do dia do jogo, né? No @Texanos Brasil no Twitter e no Instagram. E na sequência dessa entrevista entram o Kaique e o Caio mandando os matchups e pitacos e palpites, opiniões sobre a nossa partida, tá? Fica aí com a minha entrevista com o Thales, o Caio e o Kaique. Um grande abraço. Beleza, gente. Pra gente entrar nesse bloco aqui de entrevista para o nosso pré-jogo, eu tô recebendo direto do Texanos Brasil, Thales Nascimento. Tudo bem, Thales? Tudo bem, Danilo? É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Bora falar aí dessa partida que é semana 3, mas já é extremamente decisiva pra gente. É isso. Eu acho até legal que a gente comece com esse tópico, Thales, porque o Texans vem com a campanha 0-2, vai enfrentar os Steelers em Pittsburgh, o que é sempre um jogo muito difícil, mas em compensação, isso pode ser também atribuído ao calendário que começa, porque não é todo time que vai enfrentar o atual campeão Kansas City Chiefs, na sequência o melhor time da última temporada, o Baltimore Ravens, depois Pittsburgh em casa, uma das melhores defesas. Tá gerando muita preocupação a campanha em si para vocês? A campanha está sendo mais preocupante porque o time ainda não desempenhou de tal forma que pudesse competir de igual para igual, né? No jogo até contra o Ravens, a defesa foi bem, conseguiu parar o Lamar, mas o ataque ainda não se encontrou ainda, né? Então essa semana você tem uma defesa extremamente forte, como é a dos Steelers, aí tem um ataque tão decepcionante até agora, que eu culpo um pouco ali da pré-temporada, porque o time não fez, né? E adicionaram muitas peças ao redor do Deshaun Watson, mudou-se muito o ataque de 2019 para 2020, então isso deve estar atrapalhando. E a gente já sabia que seria difícil e é um começo de campanha muito parecido que foi 2 anos atrás, né? Só que 2 anos atrás era um calendário que não era tão difícil como era desse ano, quando a gente começou 0-3. E o risco de começar 0-3 é bastante grande e vai ser complicado conseguir, se o time chegar aos playoffs, mesmo que agora são 7 times, né? Mas a tabela desse ano foi bastante ingrata com os Texans e a preocupação mais da gente é porque o ataque não atuou de uma forma convincente para esse time ser competitivo durante a temporada. Beleza, então vamos começar esse papo aqui falando exatamente sobre o ataque. Enquanto Deshaun Watson for o quarterback do Houston Texans, ele vai ser o assunto central, mas a equipe parece que faz questão de que não seja esse o caso, porque a linha ofensiva é o assunto principal. É uma linha que, para variar, cede muita pressão em cima do Deshaun e ainda por cima vai enfrentar uma linha defensiva que pressiona muito. Só a semana 2, Houston cedeu 4 sacks e 13 QB hits. Pittsburgh conseguiu contra Denver 7 sacks e 19 QB hits. Preocupa essa linha ofensiva? É talvez o ponto-chave desse jogo? Eu diria que sim, porque a defesa dos Steelers é uma defesa muito agressiva. Eu assisti o compacto contra os Broncos e mesmo que muita gente tenha elogiado que o Driscoll jogou bem, mas a defesa do Steelers chegou muito forte no QB reserva dos Broncos. É um time que blitza bastante, então o Watson ele tem muitos problemas também com leitura, de identificar lado de blitz, ainda ele tem esse mau costume. E a linha ofensiva que temporada passada, enquanto era a formação titular, teve bons jogos, até mesmo contra o Chargers, e quando parou, não cedeu nenhum sec para Melvin Ingram e Joey Bosa, mas essa temporada ainda não se encontrou e tá mantendo o mesmo nível que era 2 anos atrás, quando foi a pior linha ofensiva, né? Então preocupa porque a gente vai enfrentar uma defesa muito mais forte do que era de Chiefs e dos Ravens,
E o time tá mais... E essa linha ofensiva até agora, que a gente esperava que com a manutenção da linha titular e tudo mais, a gente esperava uma solidez maior para o time, né? E até agora isso não vem ocorrendo. Mas eu acho que o principal em relação à defesa e ataque é em relação aos nossos recebedores. Porque até agora o conjunto de recebedores não atuaram de uma forma que todo mundo fosse bem, né? O Randall Cobb apareceu algumas vezes, o Brandon Cooks apareceu mais nesse jogo, na primeira semana ele jogou machucado, o Will Fuller se machucou, então ainda não apareceu um conjunto que a gente esperava que, vai ser big play atrás de big play, porque tem o Will Fuller, tem o Brandon Cooks, tem o Randall Cobb, Kenny Stilson, são recebedores extremamente velozes e que poderiam alongar, abrir o campo, né? E até agora o que a gente imaginava para o Texans ainda não aconteceu nesse início de temporada. Então acho que esse é um dos fatores também que vai ser interessante aí para ver se vão começar a ter um desempenho bom a partir dessa semana, ou se o ataque se esses recebedores vão continuar nesses flashes de jogar bem um período e depois ir mal, jogou bem numa partida e jogou mal numa outra. Ainda não se encontraram essa sinergia entre o Watson e os recebedores dos Texans. Esse era inclusive o tópico seguinte que a gente tinha, exatamente essa conexão do Deshaun Watson para o grupo de recebedores que ficou e que foi reconstruído depois da saída do DeAndre Hopkins, que também vai ser outro assunto que vai perseguir o Houston Texans a temporada inteira, porque não tem jeito, você não troca um dos top wide receivers da liga sem ter esse efeito, e Pittsburgh sabe exatamente qual é a sensação depois do caso do ex-camisa 84. Mas vamos falar de Deshaun Watson também. A gente sabe que o Texans vai viver enquanto o Deshaun Watson der chances à equipe, e se por um acaso ele não estiver dando, esse vai ser o grande problema da equipe. Como é que ele tem sido nesse começo de temporada? Ele tem sido inconsistente. O Watson, ele tem... Como eu falei, o ataque ainda do Texas não engrenou. Teve drives muito bons, teve atuações bem ruins, de drives ruins. Então o Deshaun Watson está sendo muito inconsistente nesse começo de temporada. Mas eu acredito também que tem um pouco aí do prejudicial do Tim Kelly. O Tim Kelly, ele está sendo muito previsível nas suas chamadas. E não sei se você viu os melhores momentos contra os Ravens. Ele repetiu numa 4ª-1 a mesma jogada que ele tentou para 3ª-1. E o time não converteu, e o Ravens estava no campo de defesa, acho que estava 7-0 ainda, 10-0 no primeiro tempo. Então era uma chamada assim que nada a ver, totalmente desnecessária. A defesa estava bem e continuou bem durante a partida, então bateu um desespero ali que não fazia nenhum sentido. O Deshaun Watson, ele não é ainda o cara que a gente viu no ano passado, nas temporadas passadas, né? Ele tá muito inconsistente ainda. São 2 touchdowns e 2 interceptações. Isso mostra como que ele ainda não é o que ele pode ser. Então, mas esse entendimento aí, Tim Kelly, esses novos recebedores, acho que isso também tem prejudicado ele, mas ele ainda tem cometido alguns erros que ele já vinha cometendo, né? Ele se desespera às vezes muito fácil no pocket e segura a bola demais também e não deixa de evitar um sack, né? Então esses probleminhas que ainda não foram corrigidos, que a gente esperava que o Deshaun Watson tivesse agora em 2020 com maior responsabilidade, sem o DeAndre Hopkins, com maior experiência, ele já tivesse uma ascensão, né? Aí não parece que ele, nesse começo parece que ele estagnou do que foi da temporada passada, mas vamos ver aí se no restante da temporada ele vai mostrar
que ele pode ser um dos melhores QBs ou se ele vai continuar nessa mediocridade que ele está até agora nesse começo de temporada. Se a gente fechar o ataque, o Steelers teve numa semana 1 um desempenho fenomenal contra Saquon Barkley. Ben Roethlisberger teve mais jardas corridas que ele. Depois foi um pouco vacilante contra o Melvin Gordon. E a gente sabe que na troca do DeAndre Hopkins caiu o David Johnson para o Houston Texans. Como é que está a expectativa de vocês nessa questão de jogo corrido? O David Johnson ele até jogou bem contra os Chiefs, produziu bem, só que nessa partida contra os Ravens ele não jogou bem. O Ravens conseguiu parar ele e ele não produziu muita coisa, né? E muitas das chamadas também de corrida na primeira tentativa, e aí ficava não conseguia ali no máximo 2 jardas, então o Texans, as chamadas ofensivas prejudicaram também um pouquinho o David Johnson, né? Mas eu acho que ele é uma chave para o Texas vencer essa partida. Eu vi que contra os Broncos também, eu vi até que os Broncos correu até relativamente bem, pelo menos no primeiro tempo. E acho que David Johnson ele conseguir produzir ali umas 100 jardas, 90 jardas, acho que ele vai ajudar bastante essa pressão para cima do Watson e também como recebedor, né? Ele ainda não foi acionado como recebedor, não produziu, que ele tem essa capacidade, né? E tanto ele quanto o Duke Johnson, que a gente não sabe se vai jogar, mas são 2 running backs que produzem bastante recebendo, né? Então, e até agora nenhum deles fez valer isso, mas o David Johnson acho que é uma chave para o Texans aí vencer e produzir mais do que produziu nas 2 últimas semanas. Beleza, vamos então pulando para o lado de defesa do Texans. Tá? A gente vem assistindo nos últimos anos, especialmente nessa última off-season, nessas últimas 2 off-seasons, na verdade, uma renovação em termos de secundária do Texans. Os nomes que eram fortes ali, o AJ Bouye já foi há algum tempo, o próprio Kevin Johnson, o Tashawn Gibson já foi embora. Tem mais um que agora tá no Broncos, meu Deus. Eu tô olhando para Steelers e Broncos. Kareem Jackson, exatamente. Todos esses jogadores já se foram. É uma nova geração aí, o Garyon Conley, o Vernon Hargreaves. Eu nem sei se o Garyon Conley tá saudável, inclusive. Então tem uma nova geração aí, mas e os Steelers também estão numa nova geração de wide receivers, Juju, Deontay Johnson, James Washington, Chase Claypool. Qual é a expectativa para esse confronto aí? Então, assim, de nome, a nossa defesa ainda não, nossa secundária não conseguiu interceptar ninguém, não forçou. Mas acho que o esquema do Antonio Weaver tem, de certa forma, ajudado eles. Porque vai enfrentar um corpo de recebedores, não sei se é melhor do que os Ravens, mas é pior do que era dos Chiefs, né? Então, mas tem sido assim uma defesa que, vamos dizer, sólida, uma secundária sólida, não tem sido um desastre, mas também não é uma secundária que chama atenção por turnovers ou de pressão, de chegada no QB. É uma secundária que até agora tem sido sólida e está sendo até suficiente para manter o time nas partidas, né, competitivo, mas ainda não é uma secundária que pode crescer. Acho que tem margem para crescimento, porque tem alguns jogadores ali interessantes, como você citou, o Garyon Conley, o Eric Murray, que veio com um preço que a gente não imaginava, quase 7 milhões de dólares por ano, e vem dando certo até. Ele se encaixou de uma forma bem interessante, às vezes ali caindo como corner slot, às vezes como safety. Então é uma secundária que eu diria é sólida, não vai chamar tanta atenção, mas também não vai entregar a partida, porque não tem tantos buracos como foi
temporada passada. Temporada passada a gente começou com Jonathan Joseph titular. O Jonathan Joseph já não podia ser titular tem pelo menos desde 2016, porque ele já estava velho, não estava conseguindo acompanhar o principal wide receiver de qualquer equipe. Então é uma nova secundária renovada, mas no auge ela ainda a geração de Jonathan Joseph, Karen Jackson, J. Boy é melhor, mas ainda essa secundária tem margem para crescimento, para mostrar aí, para crescer e mostrar como uma unidade interessante para o Texas nessa temporada. Isso, e por fim, o cara que até a chegada do Deshaun Watson, pelo menos, era o rosto da franquia, J.J. Watt e seu setor de front seven, setor de pressão, pareceu até controlar direitinho o Lamar Jackson, tá? Embora tenha tido problemas com os outros running backs do Ravens. Qual é o lance, como é que você vê eles enfrentando uma OL dos Steelers que está mexida? Ainda não temos a certeza se David DeCastro do Guards vai voltar, talvez no preview dos meninos, do Ricardo, do Caio, já tenhamos informações, mas qual é a tua expectativa? Na primeira semana ela foi bem ruim, assim, né? O Antonio Weaver, ele sofreu bastante para parar o ataque dos Chiefs, mas nessa segunda semana eu até fiquei surpreso, porque conseguiu 4 sacks em cima do Lamar Jackson. Apareceu o P.J. Hall, que chegou recentemente, né? Ele iria pro Vikings, não foi porque estava acima do peso, foi reprovado. O Bill O'Brien botou ele lá para emagrecer e chegou e jogou pouco contra os Chiefs, mas quando jogou teve um impacto contra o jogo corrido, contra o Ravens também. Acho que ele vai garantindo ali um lugar de titular para jogar ali ao lado do J.J. Watt ou o Charles Omenihu ou o Ross Blacklock. É uma unidade jovem, com exceção do J.J. Watt, é uma unidade bem jovem, que eu me surpreendi, mas e tem muito da surpresa do Antonio Weaver, né? Antonio Weaver, que ele era técnico de linha defensiva e ele nunca tinha recebido um jogador acima da 3ª rodada para desenvolver, né? O DJ Reed, que ele ajudou a desenvolver, era acho que foi 4ª ou 5ª rodada, se eu não me engano. E agora ele teve o Ross Blacklock, teve o P.J. Hall, que foi uma escolha de 2ª rodada. Então é um front seven que tá bastante interessante. Eu fiquei surpreso, animado pelo que eu vi contra o Ravens. Acho que o Texas já vinha bem marcando contra QBs não tão móveis, que é o caso do Big Ben, como foi na temporada passada. Espero que mantenha-se isso para esse ano. Me surpreendi porque contra o Ravens a gente sofreu bastante em 2019 e limitou para 204 jardas, o Lamar Jackson e apenas o touchdown. Então vai ser interessante, mas uma coisa que me preocupa é tackles perdidos. Perde-se muito tackles e os linebackers também, o Texas, tanto o McKinney quanto o Zach Cunningham, não estão conseguindo finalizar os tackles e isso tem sido um problema para o Texans desde a semana 1. E o jogo corrido também, tirando a big play do Ingram, o time estava até parando bem ele, né? Que foi quando ele marcou o touchdown. Ele estava correndo, a média de jardas era 3.1. Então o Ingram não estava... Em relação que foi na semana 1, quando enfrentou o Relé, o time deu uma melhorada, mas ainda é um problema para o jogo corrido, né? Contra os Steelers, contra o James Conner, a gente espera que tenha uma produção melhor e talvez com o P.J. Hall sendo titular, a gente consiga melhorar isso. Mas até agora não é o principal, não é o setor principal que vem contribuindo para os Texans. Beleza, Thales. É isso que a gente tinha para conversar. Afinal, a gente passou por todos os setores. Esperamos que seja um grande jogo. Infelizmente, a gente espera que o Texans saia 0-3. Afinal, esse é um podcast do Pittsburgh Steelers. Eu entendo.
O teu resumo final aí, expectativas para essa partida, que vai ser o duelo da família Watts, né? Afinal, o Derek e o TJ fazem parte de Pittsburgh e o JJ é de Houston. Eu queria também que fosse o duelo da família Reed, já que vocês têm o Justin Reed, eu queria que o Steelers tivesse contratado o Eric, mas isso é uma outra história. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Danilo, muito por ter participado aqui. Eu também queria o Eric Reed em Houston, mas não deu. E realmente, né, tanto o TJ quanto o JJ, eles não se enfrentaram quando foi o jogo de Natal, 2 anos atrás. Isso, né? E eles não se enfrentaram, o JJ estava machucado. Eu acho que vai ser uma grande partida. Não acho que vai ser uma partida de placar alto. A gente até falou isso no podcast de ontem que a gente gravou, eu e os meninos. E a gente acha que vai ser um jogo que as defesas vão dominar os ataques. Acho que se o Texans quiser vencer aí, vai ter que melhorar essa produção ofensiva. E hoje não estou acreditando tanto. Acho que o caminho hoje para a vitória é a defesa do Texas segurar e em alguns drives, 2, 3 drives aí, deixam o Watson brilhar e o time conseguir a vitória. Mas eu espero que vai ser uma partida bem interessante e é o jogo de vida ou morte para a gente, né? Se perder, vai ser bem complicado dos Texans chegar aos playoffs nesse ano. E eu espero que o Texans vença, né? Não sei se pode falar assim no podcast dos Steelers, mas a gente espera que o time é seguido pela torcida, rapaz. Lá no nosso podcast a gente só tá apostando em vitória e até agora não tem dado certo, mas espero que seja uma boa partida, que a gente possa ver um grande futebol americano no domingo, que é o que a gente merece depois de um ano tão complicado como foi 2020. Tá sendo 2020, na verdade. É isso, a partida tem às 2 da tarde desse domingo, tem transmissão da ESPN Brasil. Esse foi Thales de Nascimento, lá do Texanos. Para você, amigo ouvinte, continua que a gente tem mais matchups para te apresentar. Grande abraço. Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse adversário de domingo, o Houston Texans, que o Steelers vai enfrentar no Heinz Field às 2 horas da tarde, horário de Brasília, o jogo transmitido pela ESPN. O Texans vai ser, na minha opinião, o primeiro desafio dos Steelers na temporada, o primeiro grande oponente, não pelo que ele está sendo nessa temporada, mas pelo que ele foi nas temporadas passadas. É um time de playoffs, é um time de calibre alto que o Steelers vai enfrentar. Tem um grande quarterback, tem um ataque que tem um potencial enorme e não vamos nos deixar enganar pelo recorde deles e pelo início de temporada que eles tiveram. Enfrentaram 2 jogos dificílimos, enfrentaram os 2 melhores times da AFC em sequência. Enfrentaram primeiro o Chiefs, campeão do Super Bowl, atual campeão do Super Bowl. Enfrentaram depois o Ravens, que na minha opinião é o atual melhor time da AFC, é o time a ser derrotado, e perdeu dos 2. Perdeu e foi amplamente derrotado para os 2, o que era muito esperado, dadas as mudanças que o Chiefs fez na off-season, que o Texans fez na off-season. Eles tiveram muitas mudanças no time, que enfraqueceram o time. Por exemplo, a troca do DeAndre Hopkins realmente é algo que vai demorar para o ataque dele se adaptar, mas não vamos nos deixar enganar. A gente enfrentou 2 equipes com quarterbacks de mediano para fraco. O Daniel Jones bem mediano, o ataque do Giants era bem mediano, era um ataque de só um tipo de jogada, né, de só um estilo de jogo, que era um ataque muito mais terrestre. O Daniel Jones não está conseguindo botar um ritmo no ataque aéreo. E contra o Broncos, a gente podia ter enfrentado um jogo aéreo um pouco mais complicado, mas o Drew Lock se lesionou muito cedo, então não deu para avaliar. E o Jeff Driscoll foi um cara ali que não deu para avaliar muito bem a defesa, já que o nosso game plan teve que ser muito adaptado durante o jogo. Já contra o Houston Texans, a gente vai ver uma equipe muito mais madura, muito mais difícil de se enfrentar. Eu acho que eles são um time muito completo, ainda com as perdas, ainda com as deficiências na linha ofensiva. Eles têm pontos muito positivos no time. Por exemplo, o quarterback, o Deshaun Watson, para mim um dos melhores quarterbacks da liga atualmente. Ele é muito bom, não à toa ele recebeu uma extensão na off-season, ainda no contrato de rookie dele, né? E ele é um cara que pode decidir o jogo, é um quarterback muito móvel, é um tipo de quarterback que a defesa dos Steelers não lidou ainda nessa temporada, né? Um cara que sai muito do pocket
Hunt, que se posiciona muito bem para achar seus recebedores. E o ataque do Texans é um ataque que tem potencial de ser explosivo. Eles têm playmakers, eles têm o Brandon Cooks, eles têm o Kenny Stills, eles têm o Will Fuller, eles têm o David Johnson, que voltou muito bem esse ano pelo Texans. Ele começou muito bem a temporada, apesar de ter ido mal nos últimos 2 anos. Então vai ser um jogo, creio que um pouco mais difícil, e creio que o primeiro teste para nossa defesa na temporada vai ser contra o Texans. A gente sabe que o Texans não tem uma OL muito boa, então é o time que mais cede pressão até aqui em 2020, então vai ser um matchup muito bom para nossa DL, para os nossos pass rushers, para a gente ver como é que a gente vai conseguir pressionar o Deshaun Watson. Em teoria a gente deve ir muito bem nessas situações de pass rush, de blitzes, então vamos ficar de olho, né? Eu acho que o matchup positivo para os Steelers nesse jogo, um matchup que a gente tem que observar e vai ser muito interessante, vai ser da nossa linha defensiva, dos pass rushers no geral, contra a offensive line do Texans, que é uma OL muito fraca, e que eu creio que é aí que vai ser a chave da gente para ganhar o jogo. Se a gente conseguir ser disruptivo, se a gente conseguir ganhar muito bem esse matchup contra a OL do Texans e pressionar muito o Deshaun Watson, eu acho que não vai restar muito o que ele fazer no jogo e a gente tende a sair com vitória. Mas vai ser um jogo dificílimo. A defesa deles tem bons jogadores experientes, tem o J.J. Watt, né, que vai protagonizar o Watt Bowl no final de semana. Os 3 Watts estarão em campo e no mais torcer para termos mais uma vez uma noite inspirada da nossa defesa, que eles vão decidir o jogo pra gente, o ataque anotando pontos. Com o Big Ben a gente sabe que eles vão bem. Grande abraço a todos. Bom, tem um matchup que tá me deixando bastante intrigado, que é o J.J. Watt contra essa nossa OL, né? Terceira semana seguida, nosso OL vai para o jogo remendada, com o novato jogando na posição ali do guard. De Castro ainda não é uma certeza, mas mesmo que volte, né, a OL ainda não é a mesma. Então, ver como que essa OL vai se portar diante de um cara dominante como o Watt é, né? Até que ponto ele vai influenciar ali a defesa do Texans contra a gente. E é um duelo bem interessante. E acho que vale citar também como a nossa defesa vai sair diante de um quarterback mais móvel, como é o caso do Deshaun Watson. A gente sabe que nessas últimas semanas a gente acabou jogando contra 2 quarterbacks que não são assim tão ágeis, não correm tão bem, que foi o Daniel Jones e o Drew Lock e o Driscoll em grande parte. Então é hora da gente testar mais uma coisa, né, para ver como é que essa defesa vai, que é como vai parar um quarterback ali que corre bem com a bola. Bom, minhas expectativas para essa partida é que a gente consiga estabelecer um pouco melhor esse nosso jogo terrestre. Apesar de ter ido muito bem nas 2 primeiras semanas, né, a gente precisa balancear melhor aí entre passe e corrida. Foi um problema que a gente acabou tendo aí no jogo contra os Broncos. E que com isso, né, a gente consiga manter nossa defesa um pouco mais de tempo fora do campo, para evitar de cansar e a gente passar esse susto que a gente passou aí contra os Broncos no último fim de semana. A defesa cansada no final, sendo empurrada para trás e ter que depender aí totalmente de uma big play, né, como foi o caso, felizmente, nesse domingo do Edmonds, com aquele saque para determinar o destino da partida. It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.